Classificando os sermões. Os sermões podem ser preparados e pregados tendo em vista sua classificação como temáticos, textuais ou expositivos. Independentemente da classificação, o sermão deve ter introdução, corpo e conclusão. Podemos comparar um bom sermão com uma árvore. Assim como a árvore tem raiz, tronco e ramos, o sermão deve ter início, meio e fim. Estes detalhes parecem simples, mas eles são muito úteis, tanto para o pregador quanto para a sua audiência. O sermão temático normalmente surge na mente do pregador. É a elaboração de um tema ou tópico, tomando uma parte do texto e seguindo a direção desejada. É como se fosse uma só parte da árvore, mas mesmo assim deve ter início, meio e fim. Vou dar um exemplo aqui, Mateus capítulo 6, verso 33. Falar sobre o reino de Deus. Abordar o assunto sem usar as demais ideias contidas no texto. O sermão temático tem vantagens? Tem. Você consegue uma variedade enorme de assuntos. É fácil de preparar e também de alcançar os objetivos. Favorece muito no jeito de pregar, na sequência lógica da pregação e também na unidade do assunto. Há, porém, desvantagens também. É mais fácil de pender para o secularismo, propicia facilidade para conduzir ao intelectualismo, tanto do pregador quanto do auditório, e corre o perigoso risco de conduzir à indolência. No sermão textual, o assunto brota do próprio texto. É aquele que divide o texto em 3 partes ou mais e elabora o assunto dentro do próprio texto, explicando da forma como foi dividido, isto é, cada uma das partes, parte por parte. É a árvore em 3 partes distintas. Não esquecer que deve ter início, meio e fim, isto é, introdução, corpo e conclusão. Vou dar um exemplo no Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, o Senhor fará tudo. O sermão textual tem vantagens? Tem, claro que tem. Chama a atenção para um trecho da Bíblia. É fácil de preparar, leva o ouvinte à palavra de Deus, é fácil para o ouvinte acompanhar a ideia, há, porém, desvantagens também. Corre o risco de superficialidade e de desinteresse. Um texto desejado pode conter mais do que uma ideia, portanto, o método pode não ser aplicado a todos os textos bíblicos. É de difícil aplicação prática. Já no sermão expositivo, todas as ideias brotam do texto. Normalmente usa um texto um pouco maior. Envolve o conhecimento do texto, do contexto imediato e do contexto geral ou raiz. O conhecimento deve ir além daquilo que está exposto no texto. Deve-se conhecer inclusive os costumes e circunstâncias do texto. É mais difícil de ser preparado e pregado, todavia, é o mais penetrante por causa do seu conteúdo. Ao se considerar apenas a forma, o sermão expositivo se parece um pouquinho com o sermão textual. São semelhantes em alguns detalhes, mas ao mesmo tempo muito diferentes em outros pontos. Há vantagens no sermão expositivo? Claro que há vantagens. Valoriza a palavra de Deus, a Bíblia, apresenta sem errar a mensagem de Deus, é de grande valor nutritivo para a igreja, para a congregação, alimenta profundamente o pregador ao preparar e apresentar o sermão, há, porém, desvantagens. É muito mais difícil de se preparar. O pregador deve pagar o preço porque vale a pena. Exige muito mais tempo na preparação. A princípio, é muito mais difícil para conquistar o interesse do público. Se for mal preparado e, portanto, mal apresentado, pode causar um grande dano, pode distanciar os ouvintes da Bíblia. Vou dar um exemplo. O texto bíblico é João 21, de 1 a 22. A ideia central é a segunda chance. A verdade a pregar. Deus nos alcança com o seu amor. Tem um propósito principal, de confortar.
levar os ouvintes à compreensão de que Deus nos encontra onde estamos e nos salva. Para que um sermão expositivo seja bem preparado e, portanto, bem apresentado, o pregador deve considerar o seguinte: primeiro, após escolher o texto, deve ser um único texto, deve ser fiel a ele, deve haver harmonia entre todas as partes do sermão. Para dar beleza ao sermão, o pregador pode colocar um pouco de movimentação. Dessa maneira, o ouvinte pode ir de um ponto de partida a um ponto de chegada facilmente, tranquilamente. As ideias devem ser concatenadas de tal maneira que conduzam ao clímax do sermão. O pregador deve cuidar mesmo para fazer as aplicações corretamente. Sermão expositivo sem aplicação não é sermão expositivo. O maior desafio que eu poderia fazer a você, que me acompanha, é desafiá-lo a pregar sermões expositivos. Se você quiser aceitar esse desafio e desempenhá-lo com sucesso, siga os seguintes conselhos. Aprofunde-se no estudo do texto, deixando que ele tome conta de seu coração. Um sermão temático e até mesmo um sermão textual, em alguns casos, poderá brotar do improviso, mas nunca um sermão expositivo. Interprete corretamente o texto bíblico. Estude um pouquinho de hermenêutica, que trata da interpretação. Conheça os princípios básicos para evitar erros graves e conclusões inapropriadas. Outra coisa, nunca fuja do contexto. Para isso é preciso conhecer as circunstâncias e demais ocorrências do texto. E por último, faça aplicações de maneira prática. Os ouvintes só terão interesse se o assunto for trazido para a prática. Quanto mais teórico, mais difícil de assimilar. Por isso, o pregador deve ser prático, sempre. Ele não pode ser um estudante esporádico. Ele precisa ser um estudante habitual da Bíblia, não só usá-la quando ele vai preparar o sermão. E eu li uma coisa impressionante, e eu reparto isso para os outros meus irmãos. E diz assim: a Bíblia é o testemunho externo, o Espírito Santo é o testemunho interno. E 10 minutos de comunhão com o Espírito Santo através do estudo da Bíblia é melhor do que horas aos pés de grandes mestres.